Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Jussara Valverde, ela reside no Rio de Janeiro, é escritora, artista plástica, poeta e médica. Presidente de honra da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, atual vice-presidente. Acadêmica, Academia Carioca de Letras, Friburguense de Letras. Arte, Ciências e Letras de Olinda. Olinda, que ótimo! Recifense de Letras, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, Rede Mídia Sem Fronteiras, Portugal, Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, Coordenação Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguases, do Rio Grande do Norte. Da diretoria, Academia Carioca de Letras, PEN Clube do Brasil, União Brasileira de Escritores, Rio de Janeiro e Companhia. Palestrama e palestrama, curadora do Encontro Nacional de Escritores de Pernambuco, e publicou 50 livros solo, poesia, prosa, literatura, infanto-juvenil, coautora 11, organizadora de 27 antologias em prosa e verso. Dedicou-se à humanização em saúde por 35 anos em instituições de saúde pública. Desde 2004, atua como escritora vinculada a associações e academias nacionais e internacionais. Na literatura infantil, volta-se para o folclore brasileiro e o meio ambiente, atuando em comunidades, escolas e entidades literárias por meio de seminários, palestras e oficinas. Tem vários livros e publicações em literatura infantil. Bem-vindo, Jussara Valverde. Nós gostaríamos de iniciar fazendo a seguinte pergunta. Jussara, eu estou vendo que você é uma pessoa extremamente dedicada, né? Não só à área de humanas, como também à literatura. E também você é muito engajada, né? Em diversos projetos, em diversas associações, e me parece, e parece a todos também, uma pessoa muito ativa. Então, nós gostaríamos aqui, né, Dalberto, de saber como foi que entrou ainda mais a poesia na sua vida. Como foi isso, de ter entrado a poesia? O que foi que te inspirou a fazer poesia? A poesia, quando a gente revê, principalmente que eu fiz várias mudanças, eu descobri que eu sempre escrevi poesia. Pequenos poemas para minha mãe, para os filhos, para eventos, para a família. Mas no momento em que eu me separei, em 2004, que foi um momento assim de solidão, porque eu sempre vivi em famílias grandes, eu tenho 3 filhos, então era uma família de 11, 12 pessoas, com os filhos e os namorados, aquela família grande. Então, de repente, você se separa, muda a sua vida e você se encontra só num lugar até estranho nesse momento. Porque em 2004 aconteceu uma coisa na minha vida em que eu me separei, eu mudei de emprego, eu mudei de casa,
mudei de telefone, então foi um marco muito grande. E nesse momento eu passei a fazer análise para fazer um apoio emocional e passei a escrever poesia. Eram pequenos poemas a psicóloga disse que eu deveria continuar. Comecei a conversar com os meus amigos sobre os poemas, todo mundo começou a fazer arquivo nos seus computadores, que nessa época a gente estava trabalhando já em computador, e criei uma série de poemas e eu comecei a gostar, né? Gostar daquele desafio de estar me mostrando e refletindo sobre os meus sentimentos. Então, a poesia entra para mim até como uma forma terapêutica, como poderíamos dizer, em que você se mostra e você se relê, que é uma coisa bastante interessante. É uma das formas de dar expressão aos sentimentos, né? É a arte, a poesia. Jussara, complementando essa sua resposta, quais foram as suas principais influências literárias, né? O que levou esses escritores? Quais são os escritores preferidos? Olha, eu sempre li muito. E sempre gostei de ler e de estar reescrevendo. Eu sempre anoto uma frase que eu gostei, a palavra me chama. Então, Manuel Bandeira é a minha paixão. Manuel Bandeira desde a adolescência, né, das escolas. Mas também tinha Castro Alves. Depois você começa a conhecer Ferreira Goulart. Me apaixono por João Cabral de Melo Neto, que ele tem uma poesia mais concreta, mais complexa, com um ritmo diferente, e são sempre surpresas que você vai encontrando. Mas, além disso, tem a Adélia Prado, que eu gosto muito, Tiago de Mello também foi apaixonante, em que eu reli numa época e que eu divulguei muito nos eventos em que eu fazia. Então, você vai lendo e vai conhecendo, porque eu sou apaixonada pelos portugueses, que Fernando Pessoa me acompanhou a vida inteira. Mário de Sá Carneiro também gosto muito. Então, a gente vai compondo pedacinhos e vai agregando novos poetas. Quando encontro o Marcos Vinícius Quiroga, que tem uma poesia super diferenciada, e que eu comecei a fazer oficina de poesia com ele em 2011. Isso, salve. É o gato, salve nosso amigo. Então, Mas então, gostaríamos de saber o seguinte, você já falou, né, que o que te motivou praticamente a escrever poesia foi uma forma de dar expressão aos sentimentos, né? Depois uma questão até terapêutica, né? Então, nós gostaríamos de saber como é que se dá o seu processo criativo. Você tem algum tema, alguma rotina específica, ritual, que você obedece para escrever poesia? Não, eu não tenho rotina, embora eu escreva todo dia. Todo dia, pelo menos, sai um poema, uma reflexão. É rotineiro. Mas o que me encanta quando eu estou numa reunião, quando eu estou andando por aí, é a palavra. Às vezes uma palavra me chama, e aí eu escrevo. Às vezes uma emoção de um momento me chama, eu faço um registro, e depois à noite eu vou escrever. Eu sou noturna, eu durmo lá para 3, 4 horas da manhã, então essa hora da noite, depois de 11 horas, meia-noite, eu começo a rever assuntos, e é computador, é o celular, e vou revendo as palavras que me emocionaram naquele dia. Olha, interessante. muito interessante. E qual é o tópico recorrente da sua poesia? Já você explicou que são as palavras, mas qual é Tem os uma tópicos, né? preferência, A né? preferência é recorrente na sua poesia? Olha, como eu trabalhei com oficina com o Marcos Vinícius Quiroga, eu tive a oportunidade de reler, por exemplo, durante um ano, toda a obra de Drummond. Então, mas é uma leitura discutida, refletida, observando como é que ele muda o poema, como ele termina um poema, como é que ele constrói uma ideia. Então, essa oportunidade de você estar revendo um poema, hoje em dia, por exemplo, tem uns que me apaixonam, que é o Sequim,
né, que eu já vi em vários momentos, até no teatro, já vi na ABL, em que ele, no momento, ele condensa um assunto e ele vai mais fundo. Eu, por exemplo, o Sequinha, eu vi um dia no Teatro Cândido Mendes, em que ele nos apresentou um rap de 100 versos. Eu disse, mas o acadêmico é fantástico, como ele pode ser tão atual? Nesse dia estava presente até Antônio Cícero, que nos deixou agora há pouco tempo, e que tem uma poesia também fantástica, diferente, é uma poesia concreta e que eu tive a oportunidade de estudar também na oficina. O fato de você fazer uma oficina é muito rico, porque você vai fundo naquela literatura, vai fundo naquela densidade poética do autor, do escritor. Então, eu tive muitos momentos bastante interessantes. Muito interessante. Interessante mesmo. Né? E, assim, alguns poetas relataram aqui que tem alguns momentos que eles tentam escrever e não conseguem, como se fossem bloqueios criativos. Isso acontece com você, Jussara? Não, eu não tenho bloqueio criativo, porque eu sou do desafio. Se você me der uma palavra agora, eu faço um poema. Eu vi isso muito na Messó de Benoliel, que era apaixonante, que foi uma parceira muito grande, que presidiu a APERJ, Associação de Poetas do Estado do Rio de Janeiro. A APERJ, acho que agora está fazendo 30 e poucos anos, em que você dava a palavra, ela imediatamente fazia e inventava alguma coisa, saía uma trova, um soneto. Eu não sou assim da trova nem do soneto, mas do verso livre, dá uma palavra, eu faço poema. Agora, tem momentos, por exemplo, que eu não estou com vontade de escrever, diferente. Não é que eu tenha bloqueio, mas passa, às vezes, um tempo que, embora eu continue escrevendo, mas eu não estou motivada. Mas dizer que eu tenho um bloqueio, que tivesse um tempo que eu não tenha conseguido escrever, isso ainda não me aconteceu. Olha, Uma sorte. é isso, Jussara, você é uma pessoa muito envolvida mesmo, ele conhece Javari, conhecemos seu filho lá nos Estados Unidos, né? Foi um prazer vocês terem estado com ele, eu fiquei muito feliz com isso. Graça, apaixonante, teu filho, muito bem, nos recebeu muito bem lá nos Estados Unidos, nós conversamos muito. Então, Jussara, a pergunta é a seguinte, e também como foi presidente da UB, né, da União Brasileira dos Escritores, Jussara, como você vê a poesia na nossa sociedade atual? Você vê ela, como vê, no caso, né, que é o papel significativo que a poesia tem nessa nossa sociedade atual. Nós estamos num momento muito complexo, eu acho, né? É muita informação, é muita mídia, tudo eu acho que é até um pouco demais. Então, eu acho que isso até nos afasta um pouco. E a poesia, eu acho a poesia que ela tem um público muito restrito. E mesmo nós tendo tantos eventos como nós estamos nos referindo aqui, né, que você vai no Zap, tem 10 grupos, todos os grupos são de escritores, mas a poesia, ainda você vai numa livraria, é um cantinho no fundo, no escuro. Você vai numa biblioteca, tem uma prateleirinha pequenininha ali. Então, eu acho que por mais que exista um movimento do sentimento em que você queira se expressar, esse caminho ainda é muito difícil. Você quase não encontra livros de poesia, você encontra os clássicos, você tem um Baudelaire, você encontra um Mário de Sá Carneiro, você encontra o Fernando Pessoa, mas procura o Adriano Espíndola, que é maravilhoso, que é o vice-presidente da Academia Carioca de Letras, e me encanta os poemas que ele fala sobre o sol. É um livro chamado, acho que livro é Poesia Solar, uma coisa assim, porque ele mora no Ceará, então ele tem você consegue sentir a claridade e a vibração do sol na poesia dele. Quem conhece Adriano Espíndola? O público restrito literário como nós. Né? Então, você tem poetas importantes, como, por exemplo, o Marcelo Mourão, né, que vem fazendo essa carreira, até uma carreira acadêmica também, e você procura o livro da pessoa e acha com muita dificuldade. Você vai achar num evento, numa feira, numa flip, às vezes numa bienal, se a editora se organiza. Mas que a gente tenha facilidade nessa sociedade
tão narrativa, né? Tão pouco poética, eu acho isso difícil. Você tem toda a razão, sabe? Nós temos até um exemplo disso, sabe, Jussara? Quando nós foi o ano passado, né, Dalberto, na Argentina, em Isso, Buenos tivemos lá em Aires. Buenos Aires, E isso. fomos a uma biblioteca famosa, sabe? E procuramos lá livros de poesia, principalmente livros brasileiros. O que é que nós encontramos? Justamente, hoje, Sara, nós tivemos, eu esqueci, agora é uma das bibliotecas mais famosas da América Latina, né? Uma das maiores. É lá em Buenos Aires, ele se encontra lá em Buenos Aires. E o seguinte, na prateleira, lá onde nós pesquisamos, vamos encontrar aqui o poeta brasileiro de renome, querida, Página, né? Eu sempre nós comentamos isso, eu falo sobre isso. Olha só, o único escritor brasileiro foi o Salomão, o Ali Salomão. O único Olha, ali na estante. Eu como, né? Só. Fora Machado de Assis, coisas clássicas. Mas contemporâneo aqui do Brasil, que temos vários, né? Só um foi o Ali Salomão. Eu fotografei, filmei, eu tenho esse documento comigo, né? Mas nós ficamos pasmos com isso, né? Então é uma pena. Isso que você está falando é muito verdadeiro, né? Infelizmente. Tomara que melhore, né? um poeta que eu acho maravilhoso, que eu conheci no Pen Club em 2007, é Cláudio Murilo Leal. Ele tinha saído de uma internação, ele teve alto risco, CTI e tal, então ele fala sobre o sopro, e ele fala sobre a vida. Então, quer dizer, o poeta, ele, nessa hora, ele se transborda, ele se abre, ele se mostra. Então, eu fiquei encantada com a poesia do Cláudio Murilo Leal e passei a acompanhá-lo. É, é isso, porque a poesia, ela nos emociona, ela fala mais perto, ela nos envolve. Então, eu acho que é isso que um poeta tem que fazer, é que ele tem que tentar transmitir. Agora, nós hoje em dia estamos com eventos muito fechados, né? São eventos programados, eventos de convidados, né? É raro o evento que é assim, uma porta aberta. Eu falo na praça, eu falo no elevador, eu gosto de brincar com as pessoas, mas essa oportunidade da gente estar na sociedade é uma coisa assim do convite, quase que uma porta fechada, eu acho. Voltando ao assunto. Infelizmente, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você, como um poeta, muito ligado à literatura, você tem várias atividades, nós sabemos disso. Quais são os seus planos para o futuro? Você tem alguma coisa em mente, assim, ligada à literatura, às artes? Você é artista plástica também, né? Ou ligada à poesia. Como é que estão seus planos para o futuro? Olha, a vida tem uma dinâmica, né? Pela Academia Carioca, nós participamos do Ler. E o Ler foi na Biblioteca Parque, aquela na Presidente Vargas, que foi uma oportunidade incrível, porque você estava lidando diretamente com o público, com alunos. Até o Black também estava nesse evento, e a gente fez rodas juntos e tudo. Foi muito interessante. E, paralelo a isso, eu tenho o evento Artes de Portas Abertas em Laranjeiras de Cosme Velho, que ano que vem vai para 20 anos, em que a gente mistura o artista, o escritor, o músico, e eu acho que essa junção é que nos dá uma oportunidade. Aí nós falamos na escola, falamos na praça. Então, eu já estou lá nesse grupo desde 2014. O meu projeto chama-se Educação pela Leitura, e com isso eu fundei uma biblioteca em Guaratiba, eu apoio as bibliotecas dos amigos que... Eu faço sempre captação de livros. Eu, pelo quinto ano, eu vou agora a Pernambuco, ano que vem, que é o nosso Encontro Nacional de Escritores em Pernambuco. Nós trabalhamos primeiramente a Mata Sul, esse ano foi nas escolas de Olinda, ano que vem nós vamos para Mata Norte, para Limoeiro.
E o objetivo é esse, é melhorar a qualidade da leitura e melhorar a compreensão da leitura. Esse ano eu fiz um desafio. Eu tenho o Ricardo Cavalieri, que entrou para a ABL agora, e ele é acadêmico honorário da Abrams. Então, a gente sempre conversa. Eu disse, eu vou falar sobre o dígrafo. Ele falou assim, Jussara, dígrafo? Pois é. Então, eu fiz uma construção, eu fiz a contação de história. Depois da contação de história, eu distribuí as ilustrações e nós passamos a ler no livro as palavras, expliquei o que era dígrafo, e nós procuramos nos livros as palavras que tinham dígrafo. E aí expliquei o que era o RR, era o SS, era o LH, o CH. Aí eles começaram, eles praticamente pararam e começaram a lembrar das palavras que eles conheciam com o dígrafo. Olha, eu fiquei completamente realizada, feliz da vida, porque aí a gente escreveu, eu levei papéis xerox coloridos, amarelo, azul, verde, e cada um ganhou um papel e escreveu a sua palavra. E as meninas mais agitadas, era uma turma de 13 meninas e meninos, mas 3 escreveram logo 5 palavras. Então, eu acho que esse é o desafio, porque eu acho que a hora que você passa a prestar atenção na palavra, você vai conseguir ler melhor. Então, o meu projeto realmente é educação pela leitura. Eu faço as oficinas, vou às comunidades, os meus livros infantis eu distribuo nesses locais. Praticamente a metade dos livros sempre são para doação das escolas e comunidades. Maravilhoso. É muito, muito interessante. Jussara, a pergunta é essa, né? É que nós sempre perguntamos sobre como você, como o poeta, lidar com o processo da crítica. A crítica, como você dá com as críticas, esse feedback negativo, né, em cima dos seus trabalhos. Como você... Eu acredito que você deixe passar, né, como eu, mas como é que você lida com esse processo de crítica? Olha, eu vou fazer um paralelo, porque eu gosto de novidade. Eu sou de Gêmeos, eu vivo inventando moda realmente. Então, eu escrevi em 2000 acho que 2015, por aí, eu fiz uma antologia, que essa antologia, não sei se está por aqui, sobre o erótico. E a hora que eu passei esse papel, esse documento, essa estrutura, vamos fazer um livro sobre erótico, porque eu escrevo poesia sensual. Eu não consigo chegar a uma poesia mais pesada, não. A minha poesia é mais delicada, mas ela é sensual. Aí a maioria, não, eu não vou escrever, eu nunca escrevi sobre erotismo. A maioria das minhas amigas imediatamente se retiraram do projeto. Mas à medida que cada uma escrevia, eu passava para todas. Aí, uma ou outra começou a escrever e elas verificaram que podiam também escrever de uma maneira mais sensual, mais... Interessante. mais sensual seria o melhor termo. Então, eu acho que esse é o que é o grande desafio, de você conseguir ver uma novidade e se permitir. E eu acho que a poesia é uma permissão emocional, né? A hora que você... E eu uso muito um termo para poesia, o transbordamento, porque aquilo te fala de uma maneira tão intensa que você não se contém, você tem que escrever, você tem que passar também para o papel e tem que mostrar para alguém, e você discute. Eu tenho 2 parceiras com quem eu discuto muito, que é a Ângela Guerra e a Érica Werneck. Então, você vai... o transbordamento no poema. Então, eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem de ser poeta e conseguir escrever. Olha, Jussara, eu sei também que você tem não sei se é antologia, não estou bem lembrada agora, não é? Você organizou, você é um livro solo, sobre poemas na maior... como é que é? Amor na maturidade, uma coisa assim. Sim. É esse aqui. Esse mesmo, esse mesmo. Tá? Eu também achei assim formidável, né? Falar É o amor tardio, porque a gente, os anos passam, né? Eu já estou com 76, mas aos 76, aos 70, eu me apaixono.
E aí eu passei a discutir isso, que se o amor poderia ser tardio. Aí surge uma série de poemas que é desse livro aqui. Olha, muito Maravilhoso, maravilhoso. muito interessante Né? mesmo, né? É. Agora, eu- tá- Bom, vamos lá. A gente sabe que tem muita gente, principalmente os mais jovens, que estão, que se interessam pela poesia, pela literatura, né? E mesmo os não jovens, pessoas não são que, jovens, né? que de repente É. gostaria de escrever, de entrar mais nessa área, não é? Que conselho você daria assim para esses neófitos dentro da poesia, da literatura? O que você poderia dizer para eles para estimulá-los? Eu acho que a leitura é fundamental, né? Você tem que ler, você tem que saber do que acontece. E, por exemplo, quando você vê um prêmio Jabuti, que você não conhece nenhum dos autores, quando você vê um prêmio, o Portugal Telecom, às vezes que um brasileiro ganha, diz, puxa, mas eu não conheço esse autor. Eu acho que o que falta para a gente é a oportunidade da leitura. Porque hoje em dia nós temos muitos eventos e muitas reuniões. Eu, por exemplo, faço rotineiramente as oficinas e os programas do Liceu Literário Português, que é coordenado pelo Evanildo Bechara e pelo Ricardo Cavalieri. E ele é uma parceria com a UERJ, hoje em dia está estudando até novas parcerias, um custo de R$ 25, e você tem um pós-doc de literatura da UERJ, da PUC de São Paulo, te dando aulas maravilhosas, porque você tem a oportunidade de discutir e de conversar, né? Eu acho que a oficina ajuda muito. Você participar de grupos em que você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho e aquilo, como falou o Dalberto, né, de alguém criticar o que você está escrevendo. Aí critica que a rima não é boa, critica aquela palavra errada. Uma coisa interessante, por exemplo, que o Quiroga falava, uma vez eu escrevi quimera. Ele disse, Sara, essa palavra é tão antiga. Então, esse momento é que você discute essa oportunidade de você repensar o seu trabalho com qualidade, com densidade. Porque o que eu vejo muito nos poemas que eu leio, eu avalio muito concurso no Brasil inteiro, porque como eu presidi a UB e presidi também a Academia Brasileira dos Médicos e Escritores, as pessoas sempre me pedem, eu raramente recuso um pedido, raramente, para fazer um prefácio, uma orelha, ou julgar um concurso. Então, eu julgo de Minas, julgo do pessoal do Ceará, tem muitos que me mandam também do Espírito Santo, e você vê que os poemas têm pouca densidade, têm pouca universalidade. Então, eu acho que o que dá a oportunidade de você estar numa oficina ou num projeto é essa discussão, para você aprofundar a sua poesia, para você perceber que o seu olhar pode ser um pouco maior sobre o mundo, sobre o outro, sobre os sentimentos. E eu acho isso é que talvez falte um pouco no grupo mais jovem. Eu não digo não, porque tem poetas maravilhosos, mas agora, se você pergunta, cite 5, eu não sei te dizer. Mas eu já li poemas de grupos novos, principalmente o grupo de Minas Gerais, que tem uma profundidade enorme o conteúdo, a densidade, o tipo de construção, a inovação até na construção do poema. Olha, É rica, é tua resposta, muito. é interessante eles poderem escutar, não é, que além de querer, não é, adentrar nessa área, é preciso um pouco de humildade também para aprender, não é? Como você está. Eu posso falar só um pouquinho, uma coisa que me surpreendeu muito, que eu não conhecia, mas eu tive a oportunidade esse ano de ver o slam, que são tipo um rap, uma poesia. Eu me lembrei até do grupo do Nordeste, do Repente, porque é isso, né? É a mesma coisa, só que adequado ao grupo do Rio de Janeiro.
e tinha gente de Nova Iguaçu, Caxias, foi Mais urbano, mais voltado. foi em Jacarepaguá que eu assisti, mas tinha uns 10 grupos diferentes. E é interessante porque não é só o momento, não é só estar falando da comunidade, mas tinham todos os sentimentos expostos ali. E a velocidade com que eles apresentavam, a ritmicidade, que é a coisa talvez mais importante hoje em dia no poema, né? E também essa história de um repente, que é como o Nordeste trabalha o dia a dia, o cordel, isso e aquilo. Então entrava o outro, aí o outro ficava com vontade de responder, aquele grupo permitia, porque às vezes você vai num evento que é tão fechado que nada acontece, né? Que você não pode. Não, mas aí eles entrava o outro para responder, então foi uma dinâmica que você nem viu a hora passar. Entendeu? Aquela garotada nova pensando e discutindo e abordando a poesia de uma maneira assim urbana, como disse o Dalberto. E a versatilidade, igual o repente, né? Um puxa um verso e vai, faz tipo, aquele desafio na palavra. Eu acho também o Islã, baseado também no repente nordestino, é muito interessante o Islã. Precisa ter muita presença de espírito, né? Baseado para responder o outro em forma de poesia. É muito bacana. Baseado os americanos, né? O rap, né? Aquela poesia rápida. Então, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na periferia, eles se adaptaram muito bem mesmo a essa disputa, essa palavra, esse desafio, né? Estão crescendo muito. Hoje em dia tem muitos eventos com o Islã. Cresceram muito. Isso é bom, isso é bom. Nós conhecemos vários. Aliás, um dos entrevistados que é um também, Repentista. não, Islã, que faz. Nós estamos gravamos ele, o Thiago Missanga, ele participa de Islã. Ele será um dos nossos entrevistados daqui a algum tempo, viu? É um prazer acompanhar. Nós estamos pegando esses jovens também da periferia que gostam disso. Então, será um dos nossos convidados. Por favor. Tem muitos poetas, muitos escondidos. Aí, o nosso objetivo aqui é desvendar esses poetas, fazê-los falar cada vez mais. Mas, olha, infelizmente já estamos no final da nossa entrevista. Pena, não é? Porque é muito gostoso de falar com você. Esse bate-papo foi ótimo. Mas será que você poderia nos apresentar um poema seu para fecharmos o bate-papo, a entrevista com uma cereja, não é? Isso. E logo após o poema você poderá dar as suas considerações finais também, tá ok? Isso. Bom, eu tenho um poema antigo de 2004, até que espelha o momento que eu estava em 2004, em que eu comecei a fazer análise. Eu entrei para a PERJ em 2004, que era com Márcia Leite, era Sérgio Jerônimo. Então, era um pessoal muito interessante que a gente discutia poesia, que chama Libertação. Livre, livre sim, sem dono. Livre, livre sim, sem amarras. Livre para não vou só mais tarde, ou até mesmo é para já. Presa à vida por destino, presa a mim por opção. Presa com presas à solta ontem, hoje, talvez amanhã. Mas pronta, pronta para dar o dote, o trote, o corpo e a alma em total comunhão com a paixão. Esse é um poema de 2004 e eu gosto dele, é um dos que eu mais falo, porque eu consegui decorar, então... E eu acho que ele é bem simbólico mesmo. Isso, a dinâmica é muito boa desse poema. Maravilhoso. Ai, querida. Está aqui o nosso mascote aqui. Também olha, lindo, gato. Olha, eu só queria mostrar um instantinho os meus livros infantis. mostra. Esse é o meu primeiro livro. Eu falo sempre, eu trabalho folclore, trabalho também o meio ambiente. Esse aqui é um bilíngue com o Grupo da Espanha. Esse aqui eu trabalho a cultura indígena. Então, isso é que é importante, a gente está nessa dinâmica, apresentando coisas novas, discutindo os assuntos. O meu primeiro livro, por exemplo, foi que eu abordo o folclore, chama A Música da Minha Cidade, o Samba,
que eu tenho o prazer de ter Nelson Sargento fazendo o prefácio e também Larissa Loretti. Então, é essa oportunidade da gente estar integrada à vida. Ah, maravilhoso. Cara. Querida, não sabemos como agradecer. Foi E- muito bom conversar com você. Isso, Tá. isso, isso. Eu é que tenho que agradecer essa oportunidade, é um convite que já tinha acontecido algumas vezes e nós nos encontramos, mas é muito tão importante a gente poder divulgar, poder trabalhar em conjunto, né? Que eu acho que esse é um trabalho conjunto, mas eu acho que esse valor da gente acreditar na cultura é o que eu acho que importa. Porque a hora que você está trabalhando a cultura, você leva tudo junto, né? E a arte, como dizia Anísio da Silveira, a arte é libertária, né? Você, quando trabalha a arte, naquele momento você é livre. E ela disse ainda mais, que existem várias maneiras de você se expressar, além de só o escrito, né? E a hora que você está ali em contato, ela foi a primeira mulher que acrescentou o gato e o cachorro para acompanhar as pessoas. E isso aí, essa produção de afeto, como ele acalenta o coração, como ele ajuda o ser humano. Então, eu acho que Nise da Silveira sempre, a arte cura, e nós estamos trabalhando a arte, que a literatura é a arte pura. Ai, que... Não é à toa que nós trabalhamos junto com os gatos aqui. Eles são nossos, Pois é. nosso apoio terapêutico aqui. Arte cura qualquer... Ela tinha gatos, a Nise da Silveira. A arte cura qualquer amargura. Muito Exatamente, é isso aí. tá, valeu. E aproveitando para avisar para todos que a Jussara Valverde vai estar conosco durante uma semana com essa entrevista e cada dia da semana será apresentado um vídeo poema dela. Não percam, hein? Muito boa. Um grande abraço, foi muito bom estar com vocês e só tenho a agradecer essa oportunidade. Os vídeos foram feitos pela minha neta, Flora Valverde, que estuda cinema na faculdade lá em Alagoas, em João Pessoa, na Paraíba. Então, tive como cenógrafa minha filha, que mudou as roupas, mudou os brincos e tal. Quer dizer, eu tive uma oportunidade de curtir em família pela arte e pela cultura. Muito grata por me deram essa chance.